Hoje a gente tem a presença de Paulo Roberto Falcão e vamos fazer algumas perguntas para ele sobre a situação do futebol nacional e brasileiro. Primeiro eu queria conversar um pouquinho sobre o Aidar. Você, quando jogou no São Paulo, teve ele como presidente e agora ele voltou ao comando de São Paulo. Como é que você avalia a diferença de gestão dele? Pois é, na época que eu joguei no São Paulo, o Aidar era o presidente, o Juvenal era o diretor de futebol. Enfim, eu fiquei muito pouco tempo no São Paulo, na realidade, né? Então, para fazer uma comparação, hoje que eu não tenho vivido o exatamente de São Paulo, mas acho que é um homem do futebol, teve envolvimento com o futebol, o seu pai também teve envolvimento com o futebol, então me parece uma pessoa do ramo, né? Com muita experiência e que está aí certamente à frente do São Paulo, e para ser presidente do São Paulo não é uma coisa muito simples, não. Então, mas fazer uma comparação fica difícil, porque nós estamos falando aí de 85 para hoje, são bastante tempo. Mas, evidentemente, que a gente espera que eu tenha uma boa relação com ele, como tinha com o Juvenal, para que possa tudo se encaminhar para o São Paulo. Falando então de São Paulo, um pouquinho sobre o Muricy. Como você avalia o trabalho do Muricy hoje em São Paulo? Teria alguma comparação com algum técnico estrangeiro? O Muricy é uma figura, né? Eu gosto muito dele, gosto muito das entrevistas do Muricy, acho que é um cara extremamente autêntico, não é de ficar em cima para não responder as perguntas. Isso acho que com isso ele consegue ter a simpatia dos seus jogadores. Ele me disse recentemente não, lá em dezembro, e na conversa, olha, eu só fico se eu ganhar, porque eu sou um cara que não saio para jantar com ninguém, eu achei muito bom, eu só fico se eu tenho competência, não tenho durado, porque eu sou de terminar o jogo para minha casa, jantar com a família, eu achei muito, muito legal e tenho um profundo respeito por ele. Falando um pouquinho de Europa, agora sobre os brasileiros. Você acha que realmente os jogadores brasileiros devem ir para a Europa? Fala-se muito disso, de que a seleção brasileira hoje só conta quase com jogadores que jogam lá. O 7-1 entrou com os 11 jogadores que estavam atuando lá na Europa. Tem alguma relação com isso? O jogador lá está mais treinado ou falta um pouco dessa questão brasileira dentro da seleção brasileira? Eu não acho assim que eu acho que o 7-1 foi uma coisa que dificilmente vai se repetir, né? Nem os alemães acreditavam no que estava acontecendo. Foi uma coisa que acho difícil se repetir, porque foi uma coisa extremamente que ninguém estava preparado para isso, né? Acho que a seleção tem que ter os melhores, independente de onde jogar, né? Acho que o jogador, quando o jogador tem que ir para a Europa, eu acho que o jogador tem que ser feliz, né? E eu dizia isso do Neymar, quando me perguntaram antes de ele ir embora, ele estava no Santos, eu dizia assim, olha, eu acho que o Neymar seria importante para ele ir para a Europa, né? Essa é a minha visão, na medida em que ele poderia ia jogar com os times fortes e enfrentar jogadores que depois na Copa do Mundo de 2014 no Brasil ele estaria conhecendo todos. Isso eu dizia lá em 2011, 2012, né? Quando ele começou a surgir. Mas ao mesmo tempo que eu dizia isso como convicção, eu fazia uma vírgula e dizia assim, mas eu vejo ele tão bem, tão feliz, né? Então ele tem que fazer o que ele se sente bem. Profissionalmente ele teria um ganho, como está tendo esse ano, que eu acho que vai ser o ano dele na Europa, mas a gente também tem que pensar um pouquinho na felicidade. Ele era tão feliz nas entrevistas tão boas e tão bom garoto, que eu acho que ele tinha que fazer realmente o que ele achava melhor para ele. Durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, falou muito sobre a seleção não estar preparada, o Thiago Silva chorando em campo na vitória contra o Chile. Você acha que teve uma diferença com a época que você jogou na seleção brasileira? Como seria a relação hoje, tipo, um 7-1, se a seleção de 82 sofresse isso? Foi uma situação que ninguém esperava e que ninguém imaginava, né? A Alemanha, nenhuma seleção tem potencial para ganhar 7-1 da seleção brasileira, como nenhuma seleção tem potencial para ganhar 7-1 da Alemanha, como nenhuma seleção tem potencial para ganhar 7-1 da Itália ou 7-1 da Argentina. Isso foge dos padrões normais. E foi isso que aconteceu. O choro foi um momento, eu acho que aconteceu naquele jogo contra o Chile, que naquele momento, devido à pressão de jogar no Brasil, acho que foi o único momento, ou talvez o primeiro momento, que os próprios jogadores se sentiram muito perto de ficar fora do Mundial, da próxima fase. Que a gente lembra que no finalzinho da prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, o Chile acertou a trave. Se aquela bola entra, o Brasil estava fora. Aí depois teve aquela situação dos pênaltis. Acho que todo esse emocional foi muito forte para cima dos jogadores, né? Eu não acho que o choro possa denegrir ninguém. Ele só não pode ser, ele não pode tirar a tua motivação e a tua força. E aí você tem que estar no vestiário para sentir. Mas acho que se falou muito nisso, e acho que eu traduziria nisso. Acho que o Brasil, naquele momento, e o Thiago e outros jogadores sentiram a possibilidade de ficar fora. E acho que isso fez com que ele tivesse aquela reação.
Só para finalizar, 2 perguntinhas rápidas. Qual time brasileiro hoje está mais bem preparado? E 3 jogadores do futebol brasileiro hoje que são uma grande aposta para o Brasil, para a seleção e até para o cenário mundial? Eu reluto muito, né, quando qual é o time, qual é o melhor jogador, qual é o melhor atacante, qual é o melhor jornalista. Eu acho que não dá para apontar um time só, né? Tem times que se preparou, né? São Paulo se preparou, o Corinthians se preparou, o Internacional fez muitas contratações, o Cruzeiro também está preparado, o Atlético, quer dizer, os times se prepararam, principalmente os da Libertadores, né? E os outros times, no meu modo de pensar equivocadamente, de repente vão se preparar um pouquinho mais lá na frente, que eu acho um erro. Acho que o time tem que entrar nos estaduais praticamente 95% preparado, e depois, né, evidentemente, se precisar contratar para posições pontuais. Mas acho que dentro de uma situação nós temos um momento forte, o futebol brasileiro em termos de Libertadores. Tomara que as coisas caminhem favoravelmente, que a gente possa ter todos eles classificados.